A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos dar início à lição de número 10, que traz por título Rendendo Graças ao Senhor. Nosso texto áudio se encontra no Salmo 118, no versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os objetivos da nossa lição serão apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta sua igreja. Mais adiante, irmãos, nós veremos o que é essa pedra angular. O nosso texto de referência está no Salmo 118. Vou ler alguns versículos. Primeiramente, vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 5. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Versículo 14 e versículo 22. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Versículo 28 e 29. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O motivo da oração é orar pela proteção de Deus sobre o seu povo no Brasil. Para a introdução da nossa lição, nós temos que o estudo desse salmo ele vai destacar a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, de confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Teremos como ponto de partida o dever de louvar a Deus porque Ele é bom. O primeiro tópico é o louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 ele é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. É interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Em outros salmos, durante a leitura, nós podemos perceber que o salmista ele enfatiza bastante a confiança em Deus. Parte integrante dos salmos do Halel. Eu não sei se essa pronúncia está correta, irmãos. Halel significa louvor. Um grupo de salmos, eles são identificados como salmos de Halel, que vai do Salmo 113 ao 118. Os judeus eles identificam o Salmo 136 como grande Halel. Esses salmos eles eram recitados nos cultos da sinagoga, nas 3 grandes festas de peregrinação, e vão constituir exaltação aos atributos de Deus e a sua obra. O título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 ele não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Ou seja, ele não nos dá o momento, o contexto histórico, o momento que ele foi escrito. Por um lado, ele vai se encaixar perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. A nação que tinha sido severamente punida pelo pecado. Porém, o Senhor livrou o seu povo e a nação ela começa a se reconstruir conforme Deus havia planejado e começa a louvar a Ele por permitir que eles vivessem. E, por outro lado, esse salmo também era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma do Salmo de Davi. O rei que representava toda a nação estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de contar as grandes obras do Senhor. Então, existem diversas interpretações para este hino de ação de graças. Alguns atribuem a vitória ocorrida na batalha, outros ao livramento do Egito, a vitória sobre os cananeus. É um salmo que expressa gratidão.
percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista ele procura expressar a sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. E ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista ele expressa seu amor a Deus de forma pura. É um amor desinteressado, sem fingimento. A nossa revista ela traz a citação de um autor que diz o seguinte: a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Ou seja, em tempos tão difíceis é importante ser enfatizada essa atitude de gratidão a Deus. Lá em Romanos diz que conheceram a Deus, mas não glorificaram e nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo, ele precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ele expressa gratidão. Então, até aqui, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que o Salmo 118 ele é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu socorro. É uma expressão de gratidão a Deus, que ressalta os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação, do agir de Deus para conosco. Segundo tópico é o caráter de Deus. Visto que esse Salmo 118 ele é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter, bondade, benignidade e o Deus que escuta. Bondade, louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto, ele instiga os cantores a uma reflexão sobre os atributos, sobre um dos atributos morais de Deus, que é a bondade. Ao qualificá-lo como bom, ele está nos informando que nele não prevalece defeitos, não existe defeitos. Ele não age com perversidade, nele há luz, não existe trevas, não há maldade, enfim, tudo o que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, Deus é bom em sua essência, em sua totalidade. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista, ele inicia e termina anunciando essa frase, porque a sua benignidade é para sempre. No versículo 1 e no versículo 29 está escrito exatamente isso. Trata-se de um termo que vai abranger diversas características importantes. Assim, nós encontramos em diferentes versões da Bíblia a substituição dessa palavra benignidade pela palavra amor, pela palavra graça. É um tema de grande relevância para nós meditar. Louvai ao Senhor porque o seu amor, porque a sua graça, porque a sua benevolência, a sua benignidade é para sempre. O Senhor é aquele que escuta. A terceira característica. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, ele testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Muito interessante a gente refletir em dois textos dos evangelhos que registram as palavras de Jesus sobre a oração, que se encontram em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e em Lucas, no capítulo 18. Para ficar melhor a compreensão, eu vou ler aqui o de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta.
Então aqui nós vamos ver a oração e um Deus que nos escuta, que nos ouve, que atende o nosso pedido de socorro. Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos que devemos louvar ao Senhor através das características que compõem o seu caráter, que foram 3. Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre e ele nos escuta. O terceiro tópico e último dessa lição é o agir de Deus. No tópico anterior, a gente ressaltou essa benignidade e a bondade e destacamos que o Senhor ele nos escuta. Em continuidade, nós vamos ver em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano. E tomamos consciência do quão é maravilhosa a ação de Deus. Aquele que concede a luz. O verso 27, ele testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz ou ele é a nossa luz. Em hebraico, o termo luz ele pode indicar iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado que obscurece a mente das pessoas e que afeta todas as áreas de sua vida. Mas a luz de Deus raiou sobre nós. Aquele que dá força. O salmista, no verso 14, ele declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentaristas, esse versículo é a citação do Cântico da Vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Então, o salmista, tendo conhecimento dessa passagem, ele percebe que somente pela força do Senhor o povo de Israel ele pôde escapar das mãos dos egípcios, porque pela sua própria força, por si mesmo, eles não conseguiriam atravessar, mas porque Deus deu força, porque Deus fortaleceu, é que eles conseguiram fazer essa travessia. E nessa reflexão, ele entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Então, quando nós procuramos nos fortalecer em Deus, nós seremos vitoriosos diante das armadilhas, diante das situações adversas que são impostas a nós. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. E é uma passagem bastante conhecida. O apóstolo Paulo, ele está ensinando sobre a ação de Cristo em favor daqueles que o servem. As circunstâncias ruins, esses momentos, essas situações adversas que são impostas a nós, elas não podem destruir o cristão, pois o fortalecimento proporcionado por Cristo, ele nos faz superar todas essas adversidades e obter a vitória. Agora nós vamos falar sobre a pedra angular, que nós falamos ali no início, que eu disse que agora adiante nós iríamos explicar. O salmista ele declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular ela também se refere à pedra mais importante, a pedra-chave. Ou seja, no tempo da composição desse salmo, o salmista ele está referindo ao povo de Israel perseguido, desprezado, mas que o Senhor, ele é o que sustenta a igreja, o que sustenta o seu povo, o que o mantém de pé. Então, durante esse tópico, nós vimos que o agir de Deus em prol do ser humano ele é profundo, porque ele concede a luz e nos dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus! Ele é a pedra angular e quão importante é a nossa gratidão por toda essa ação dele sobre a nossa vida. Então, concluímos, o que nós podemos concluir com essa lição número 10 é que o Salmo 118, ele instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão,
a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza, que foi o nosso ponto de partida, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre, e nós precisamos ser gratos por todo esse agir de Deus nas nossas vidas. Essa foi a nossa lição. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.